Boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Vamos iniciar mais uma conversa com o Léa dessa noite. O Léa é um projeto de extensão organizado pelo grupo de pesquisa do CNPq, Arqueologia do Gênero, da Persistência e da Libertação, do Laboratório de Estudos Arqueológicos LEA, da Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos, no âmbito do projeto Jovem Pesquisador financiado pela FAPESP. É organizado pelo Laboratório de Arqueologia e História da América, co-organizado pelo Laboratório de Arqueologia e História da América Latina da Universidade de Massachusetts, em Boston, Estados Unidos, onde é coordenado pela professora doutora Daniela Balanzate. O objetivo é trazer periodicamente pesquisadoras e pesquisadores e representantes comunitários para compartilhar suas pesquisas e experiências. São encontros de no máximo 1 hora ou um pouquinho mais, com apresentações de 40 minutos, seguidos de alguns diálogos. Talvez um pouquinho mais, dependendo das perguntas. Hoje temos a honra de receber a professora doutora Loredana Ribeiro com a palestra Arqueologia, Gênero e Sexualidade, um elogio feminista às ciências. A professora Loredana é bacharela pela UFMG, é mestra pela Unicamp em História, doutora em Arqueologia pela USP, é mineira no coração e pelotense na prática. Professora no Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFPEL, usa a ciência para falar de gênero, sexualidade e feminismos, de e contra colonialidade, vida, tolerância, respeito e oportunidade. É coordenadora do AMAA, Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia, uma plataforma digital voltada à divulgação científica, socialização de acervos e patrimônios. Ai, que lindo! E disponibilização de materiais paradidáticos, antes, durante e depois de tudo, isso é, mãe de Francisco Maria, pessoa perfeita. Seja bem-vinda, professora Loredana. Achei tão chique esse final, adorei. Eu acho que eu vou botar esse pedacinho aqui na minha apresentação também. Eu gostei muito. Professora, é uma honra ter a senhora aqui. A senhora não, você aqui conosco, depois de 50, eu não quero que me chame de senhora, não chamo mais ninguém de senhora. Então, assim, é uma honra ter você aqui conosco e, assim, é com você, porque eu estou doida para aprender e depois eu quero o endereço do seu acervo aqui para eu poder entrar, para eu ver o que tem lá de maravilhoso. Ó, já vou botar aqui. Então, eu não sei o que eu tinha feito antes, que eu conseguia ver tanto a minha tela que eu estou compartilhando, quanto vocês. Agora é uma coisa ou outra. Então, eu vou lá para a janela que eu estou compartilhando e não vou ver vocês. Então, assim, usem o microfone, por favor, que eu não vou ver mãos, nem vou ver o chat. Não sei o que eu tinha, não sei o que eu tinha feito antes. Bom, assim, é um prazer estar aqui, uma honra, agradeço demais esse convite, Rosinalda, gostei muito. Eu fico muito feliz de ver a Camila ali na plateia, porque eu vou trazer aqui muitas ideias e muitos conteúdos que foram produzidos pela equipe do AMA, que é o Acervo Multimídia de Antropologia, de Arqueologia e Antropologia, que é esse site, né, que a Rose falou. Vou usar aqui conteúdos especialmente de 2 cyberexposições, uma sobre masculinidade, que é a Vira Homem, que a Camila é coautora, e a sobre sexualidade, que é o Sexo dos Anjos. Eu tive o prazer de fazer com um grupo muito bacana, para além da Camila Wishes, a Camila Jacome, o Lúcio Costa Leite, o Maurício André da Silva, o Bruno Ranzani. E convido vocês, então, a visitarem o site lá depois. Eu não sabia dessa duração estimada aí de 1 hora com debate, então eu acho que eu vou pular algumas coisas, vou me acelerar aqui, porque eu preparei uma apresentação aqui sem me preocupar muito com horário, mas aí eu peço que
né? Que se ficar demais, vocês vão dando um alerta, um alô aí no Loredana, microfone. mas pode ficar à vontade, tá? É porque eu não estava nem um pouco, eu estava pensando um turno, né? Então, assim, estava bem relaxada. Vou dizer, inclusive, que eu até prefiro, né? Pensando até numa dinâmica mais envolvente, que na medida em que as questões forem surgindo, vocês abram o microfone e me interrompam mesmo, porque eu acho que pode ser mais legal para todo mundo, se for mais no formato, né, de uma troca de ideias, do que uma palestra, né, com perguntas e respostas depois, assim, mas eu quero que vocês fiquem, por favor, à vontade, só atentem para o fato de que eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo aqui os meus slides. Eu tinha umas anotações que talvez eu até leia, em vez de só seguir e comentar, para tentar ganhar um pouco mais de tempo, né? Mas então vamos lá. Eu quero falar, né, de gênero e sexualidade a partir da arqueologia. Eu quero falar isso de dois modos, né? Eu quero falar isso numa perspectiva crítica, né? O problema, né, da arqueologia para quem, né, lida de um jeito transformador com gênero e sexualidade. E também quero falar enquanto um elogio, né, que é essa ideia de um elogio feminista à ciência, de como, apesar de todo o estrago, né, que a arqueologia já fez com relação a esses temas, como ela continua sendo, né, pelo menos por enquanto, uma ferramenta à nossa disposição, né? Se a gente pensar aí esse âmbito maior da disciplinarização das ciências ocidentais, a partir ali, sobretudo, do século XVIII, a gente sabe que o passado é a alteridade com a qual a arqueologia foi posta a lidar, né? Isso a torna, junto com outras disciplinas que lidam com o passado, especialmente apta a produzir naturalizações de comportamentos, de práticas e de conceitos que são geohistórico-políticos, né? São datados, são no passado recente ou contemporâneo, tem uma autoria muito específica, né? Mas a arqueologia, junto com outras disciplinas que lidam com o passado, e sobretudo a arqueologia, que fica nesse limiar, né, entre as ciências biológicas, as ciências da vida e as ciências sociais, ela tem um potencial muito grande para tirar do social, né, para tirar do âmbito de excelência, de surgimento, de desenvolvimento, de comportamentos, né, de práticas e até de conceitos, jogar isso para a natureza, né, jogar para o biológico, jogar para o âmbito da espécie, né, Homo sapiens, enfim, naturalizar, né. A projeção no passado de opressivas hierarquias ocidentais de gênero e sexualidade do presente servem para isso, para naturalizá-las, né, firmá-las num corpo biologizado, supostamente evoluído e adaptado com o auxílio do gênero, né, negando assim a historicidade e a construção das dicotomias de gênero, homem e mulher, de generidade, cisgênero, transgênero e de sexualidade, né, heterossexual, bissexual, pansexual, homossexual. Tais dicotomias, como inúmeras outras, sabemos, foram construídas pelo pensamento moderno, colonial, capitalista nos últimos séculos, não nos últimos milhões de anos, né? Mas hoje, graças às deusas e às cientistas e intelectuais que vieram antes de nós acumulamos aí pelo menos 5 décadas ininterruptas de uma produção crítica, que surge tímida, mas que nunca parou de crescer, incisiva e de amplo aspecto dos diferentes vieses que atravessam a produção dessas verdades sobre vidas sociais no passado. E por que isso importa? Essa imagem, por exemplo, é uma das imagens de abertura da cyberexposição Sexo dos Anjos, né? Mostra aí uma família heteronormativa de australopithecus. Por que isso importa? Porque ciência é, idealmente, a produção sistemática de conhecimento sobre o mundo e a vida, que nos permite melhor viver no mundo. Ela existe para beneficiar e não para prejudicar pessoas e mundo. Então, mais do que importante, é fundamental usar a ciência para denunciar e desmontar opressões. Esse é o, né, repetindo, esse é o elogio do título. A valorização de uma ciência na nobre tarefa de desfazer o que ela mesma ajudou a criar. Então, a minha ideia aqui é começar por esse papel da arqueologia e outras ciências, né, na criação, no fazimento do binarismo de gênero e sexualidade, e passar depois a exemplos de pesquisas arqueológicas que auxiliam nesse caminho inverso, né,
do desfazer o binarismo de gênero e a monossexualidade, recuperando expressões de existências outras no passado. Essa imagem, esse conteúdo também está tratado na cyberexposição sobre masculinidade, a Vira Homem. Essas imagens são de 1522, são ilustrações de um médico italiano, né, o Jacopo Berengario. E elas mostram como que essa diferença entre homens e mulheres, né, colocada em termos binários, né, como opostos, hierárquicos, como que essa diferença, essa percepção ainda não estava relacionada à forma anatômica no século XVI. O corpo feminino aparece aí como uma versão interna do corpo masculino, né? A escultura na segunda imagem, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, né? Essa imagem é esta escultura, né, que ganha vida para mostrar que o colo do útero e a vagina seriam semelhantes ao pênis, né? Essa ideia de versão interna de formas invertidas. Estamos vendo o seu mouse, pode ficar tranquila. Tá, obrigada. Isso vai começar a mudar, sobretudo ali a partir do século XVIII, devido a um contexto político e econômico muito específico, europeu, né? Alguns países ali na Europa Central, na Europa Ocidental, que vão, por exemplo, levar as mulheres, sobretudo, mas não apenas as mulheres trabalhadoras e mulheres camponesas, a se mobilizarem em protestos contra o governo, né? Essa é uma imagem que mostra lá a famosa Marcha das Mulheres a Versailles, né? Em 5 de outubro de 1789, onde milhares de mulheres teriam marchado até o palácio. Enquanto elas organizavam movimentos sociais por igualdade, médicos e cientistas da época buscavam descobrir as bases naturais, fisiológicas da desigualdade das mulheres frente aos homens, né? E quase 3 séculos depois, nós ainda estamos lidando com essa enorme e urgente tarefa de desfazer todas essas verdades construídas sobre essas premissas, né, de binarismo de gênero. Uma destas... queria destacar uma mulher francesa específica, muito importante dessa época, que é a Angélique Ducoudray, não sei como pronuncia o nome dela, que era uma parteira muito famosa, muito ativa na luta contra a mortandade de mulheres gestantes e de bebês no parto. Ela é responsável aí pelo primeiro manequim obstétrico produzido em tamanho real, antes de 1759, a gente vê aqui uma reprodução desse modelo, e ela viajava pelo interior da França, treinando, né, podemos dizer assim, as parteiras e as gestantes, né, para tentar garantir um parto aí sem óbito, né? Ela vai morrer suspeitosamente em 1794, durante o reinado do terror. Não se sabe, né, ao certo se ela morreu de morte natural, uma morte suspeita, ou se ela é mais uma das vítimas, né, do reinado do terror. Mas a Angélique é um exemplo muito bom para a gente entender, né, esse movimento do século XVIII na Europa, né? Esse movimento de retirada de poder público das mulheres e uma supervalorização do papel doméstico delas, né, como supermãe, como rainha do lar, como dona de casa e tal. É nessa época também que a gente vai começar, em Europa, né, a ver esse movimento, né, de masculinização, né, digamos assim, da saúde reprodutiva das mulheres, que passam a ser assunto dos homens, né? A ginecologia e a obstetrícia, desculpa, gente, esqueci de silenciar meu celular. A ginecologia e a obstetrícia, que vão se disciplinar nessa época, né? Vão se organizar aí e vão se manter assim durante muito tempo, como disciplinas, como profissões, né, masculinas. Mas eu acho que o melhor exemplo que a gente tem e que nos diz respeito mais diretamente, eu acho que é o Linneu, né? Em 1758, um médico sueco, o Carl Linnaeus, nomeia mamalha
a classe de animais com pelos, 3 ossos no ouvido e um coração de 4 câmaras, né, os mamíferos. Isso foi feito na 10ª edição, temos aqui uma imagem da capa do livro. Opa! Na 10ª edição do seu sistema... Não funcionou, só um minuto. Pronto, não perturbe. Agora sim. Na 10ª edição do seu sistema Nature, o Linneu vai nomear essa classe de animais de mamália, mamíferos, né? Ele podia ter chamado essa classe de pilosa, porque são animais com pelo. Ele podia ter chamado essa classe de auricaviga, que são os animais com buracos nos ouvidos, mas ele queria homenagear, né, as mamas femininas, então ele vai nomear de mamífera uma classe de inúmeros animais, mas na qual apenas metade dos indivíduos tem as mamas lactantes, né, que a nomeiam. Mamália é a única das classes também que Linneu nomeia que destaca órgãos reprodutivos e relativos apenas às fêmeas. É nesta mesma atualização, é nessa mesma 10ª edição, dá licença aqui, toda bruxa tem um gato preto, né? Esse meu, acho que é o dono aqui da mesa. Nessa mesma 10ª edição, Linneu vai nos apresentar o Homo sapiens, né? Ele é que batiza, nomeia a nossa espécie. Então, para ele, uma característica feminina, as mamas lactantes ligam os humanos aos demais animais e a sua barbárie, selvageria características, né? Enquanto um atributo que a Europa iluminista considerava masculino, a razão vai distinguir os homens, né, dos demais mamíferos. Agora, vejam que Linneu também fazia campanha, na mesma época, contra as amas de leite, no momento em que as mulheres das classes médias e altas da Europa eram encorajadas, por vezes eram obrigadas, na Prússia do século XVIII era lei, a amamentação dos bebês por sua mãe biológica, né? A justificativa médica do Linneu contra as amas de leite era a recente valorização da amamentação pela mãe biológica. A Europa do século XVIII se preocupava muito em aumentar a população para garantir sua expansão militar e econômica. É a privatização do útero, controle da reprodução da mão de obra, né? Assuntos e interesses de Estado viabilizados pela família burguesa normativa. Enquanto a nobreza era associada ao ócio, a burguesia se firmava também por meio do negócio, e as mulheres burguesas também queriam ter vidas produtivas, né? Era preciso fixá-las no lar. Essa é uma discussão que a gente vai encontrar na Londa Spinger, né? Nesse livro maravilhoso que é o Nature's Boy. A partir da década de 1750, essa mesma época do Linneu, né, a mesma época da mamália e do Homo sapiens, médicos na Inglaterra, França e na Alemanha passavam a buscar uma delimitação mais precisa das diferenças sexuais, né? É nessa época que vão surgir os primeiros desenhos de esqueletos femininos, não são mais esqueletos humanos, né? São esqueletos do homem, esqueletos das mulheres. Descobrir, descrever e definir as diferenças sexuais do corpo humano torna-se prioridade de pesquisa na ciência anatômica do século XVIII. Buscava-se encontrar diferenças sexuais em cada osso, músculo, nervo e veia. E essa discussão está lá no AMA também. Essas duas ilustrações aí são da década de 1820 e são do anatomista John Barclay. Essa imagem à esquerda mostra um esqueleto masculino, né? Comparado a um cavalo, características aí como força, agilidade e virilidade. À direita nós temos um esqueleto feminino, né? Comparado ao esqueleto de uma ema, de um avestruz, a maior das aves, né? Notável por sua pelvis larga e pescoço longo e estreito. Quero convido vocês a comparar os crânios, né?
crânio masculino ele é maior do que o crânio feminino, né? Notadamente essa associação entre o tamanho do crânio e inteligência, né? Um homem mais inteligente do que a mulher, então necessariamente ele precisaria ter um crânio maior. Quero chamar a atenção de vocês também para as escápulas exageradas, né? Esse era um homem não apenas muito inteligente, como alto espadaúdo, ombros muito largos, né? Enquanto que a mulher, além dessa cabeça menor, né? Além dessa menor inteligência expressa aí no tamanho de seu crânio, a pelve exagerada e a cintura super marcada, né? Opa! A cintura super marcada, né? Esse espaço entre os arcos inferiores das costelas e a pelve, né? Que é a cintura, que machos e fêmeas têm, né? Aqui não, né? O esqueleto feminino é diferente, ela tem assim, um espaço maior para a cintura, uma pelve mais larga. Um século depois, né, do Linneu, a gente tem o Darwin, né? Para o Darwin, as diferenças entre machos e fêmeas da espécie humana seriam relativas ao tamanho, à força corporal, inteligência, coragem e belicosidade. Essas questões, na verdade, são anteriores, né, a Darwin. O Darwin, a teoria evolutiva, tal como está apresentada pelo Darwin lá no século XIX, ela cientificiza muitos entendimentos, né, muitos pressupostos que são mais senso comum nas elites letradas europeias do que qualquer outra coisa, né? E essas diferenças entre machos e fêmeas estão muito mais relacionadas a esses preconceitos sociais vitorianos do que a qualquer outra coisa, né? Para o Darwin, a inferioridade feminina tinha algumas razões evolutivas, né? Para ele, as capacidades menores da mulher, abre aspas, parecem vir de sua infeliz herança natural, fecha aspas, sendo que algumas dessas capacidades, abre aspas, caracterizam as raças inferiores e, consequentemente, existiam num estado de civilização inferior. Isso está lá no livro lá né, da seleção sexual, de 1871, né? As características consideradas superiores apenas nos homens, para o Darwin, no homem, né? No homem europeu, no homem branco, né? Para o Darwin se deveriam, abre aspas, a herança de algum ancestral macho, que, como os macacos antropomorfos de hoje, tinha essas características. E as provações que ele superou, esse ancestral, né? E os seus descendentes, ao longo do tempo evolutivo para sobreviver. Sobre essas características masculinas, né? Abre aspas, lendo aí no slide, essas características devem ter se conservado e mesmo aumentado durante os longos períodos em que o homem ainda estava mergulhado num estado de profunda barbárie, pois os indivíduos mais fortes e mais ousados devem ter triunfado na luta geral pela vida e pela posse das fêmeas e devem ter deixado um número maior de descendentes. O Darwin, obviamente, não estava sozinho, né? O que ele vai fazer, como eu disse antes, é agregar conteúdo supostamente científico a pressupostos em circulação na Europa desde o alvorecer do colonialismo e o iluminismo, né? O corpo feminino, nesse contexto, é uma metáfora para inferiorização de outros povos, inferiorização de outras terras. E a gente tem aí essa icônica, né, gravura do Américo Vespúcio descobrindo a América, e a América é uma mulher nua, né, lânguida, repousando, deitada numa rede à espera. Aqui um detalhe de um mapa mundi de 1544, isso é um detalhe bem pequeno, não consigo uma imagem com uma resolução muito boa, mostrando ali confronto entre espanhóis e nativos no Alto Amazonas, né? Os indígenas da floresta aparecem aí como as mulheres guerreiras, as amazonas, né? Isso não é um elogio, né? Isso é inferiorização, né? Isso é uma forma de inferiorizar.
A partir da publicação da Origem das Espécies, né, de 1859, A Descendência do Homem e a Seleção Sexual, de 1871, a partir daí, ao longo de toda a primeira metade do século XX, a teoria evolutiva vai influenciar toda uma geração de biólogos e antropólogos, mas também de ideólogos, que vão retomar certas ideias, né, de Darwin, deturpando-as. Aqui eu estou acompanhando a Marilene Patumati. Todos os cientistas do século XIX, com exceção de alguns poucos, afirmarão que as mulheres e certas raças, em especial a raça negra, são intelectualmente inferiores. Seu destino seria reproduzir capital, né? E aí maternidade compulsória, biologia como destino e blá, 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 né? Então, estou sinalizando aqui para esse duplo movimento, né? Duplo e simultâneo. A produção, a invenção, né? Das mulheres e dos povos não europeus. Aqui tem, né, pensamento do Gustave Le Bon, que é um francês, médico, psicólogo social e antropólogo, um cara importante aí nessa organização do que hoje a gente vai chamar de psicologia social. Olha o terror, né? Lá no final do século XIX, o que ele está pensando? Que entre os povos inferiores, ou nas camadas inferiores dos povos superiores, o homem e a mulher são intelectualmente bastante próximos. Em razão inversa, à medida em que os povos se civilizam, os sexos tendem cada vez mais a se diferenciar. O volume do crânio do homem e da mulher apresenta diferenças que crescem muito rapidamente com o grau de civilização. Então, assim, vamos imaginar, né, uma sociedade capitalista industrial, cujos dirigentes são os homens de negócio, né? Estão aprendendo muito rapidamente que a reprodução biológica é vital à reprodução da força de trabalho. Nesse contexto, controlar o útero importa. Controlar a posição e a hierarquia social importa, né? Fixar o gênero e a cis-heterossexualidade importa muito, né? Fixar, a ideologia da época, então, vai influenciar e muito os procedimentos científicos, inclusive a sexuação, né? A atribuição de sexo anatômico a fósseis e sepultamentos. A arqueologia ajuda a fixar o gênero no corpo e na natureza, quando joga para o passado, né? Quando joga para a biologia, como se não fosse, já disse, social, né? Então, agora eu quero rapidamente mostrar alguns exemplos disso, nos aproximando, né? Mas não só da arqueologia, como de Abiyala. A Lucy, né? Acho que a Lucy é um dos exemplos mais comentados disso, né? Ela foi descoberta em 1974 na Etiópia e, pelo que se sabe, quase que automaticamente declarada fêmea, né? Ela chama Lucy, por conta da música lá, né? Dos Beatles, que tá Lucy in the Sky with Diamond, né? Que estava tocando na época da escavação. Por que ela seria fêmea? É um fóssil. Não tem genitália, não tem seios, porque o tecido mole não fossiliza. Não tem DNA preservado, então não tem identificação de cromossomo XX. Por que a Lucy seria fêmea? Porque ela tem uma abertura pélvica grande, porque o crânio dela, a arcada dentária dela, porque o esmalte dos dentes dela é mais compatível com a fêmea. Vamos lembrar que é o primeiro fóssil da espécie, né? O primeiro fóssil de Australopithecus afarense encontrado. Então, não tem comparação, né? Não tem uma amostra para fazer uma comparação com machos, entre machos e fêmeas, por exemplo, né? Apostar no que para além do problema, né, de não ter uma pelve masculina, por exemplo, para poder comparar, a gente não tem também uma situação aqui de um crânio, né, avantajado que justifique aí um aumento de pelve para além daquele estreitamento previsto, né, na bipedia, né, com o bipedalismo. O caso da Lucy é de uma feminização mesmo pela estatura, né, ela é muito pequena, ela é o tamanho de uma criança de 10 anos, tem 1 metro, né, de altura. Os homens são maiores porque são agressivos e protetores, as mulheres são menores porque são frágeis, né, e protegidas. Tanto que hoje tem muita discussão
sobre a Lúcia ser, na verdade, o Lúcio, né? A gente tem, da mesma espécie, né, associado também às afarências, tem as pegadas, as famosas pegadas de Laetoli, tem mais de 3 milhões e meio de anos, que são pegadas fossilizadas, né? Em 1999, o Smithsonian fez esse diorama aí que causou assim convulsão nas feministas, né? Muita repercussão negativa, porque resolveram pegar os pares, né, de pegadas maiores e menores e representar aí não apenas um casal, né, um macho e fêmea, como um macho protegendo, né, a fêmea pobrezinha que precisa sempre ser protegida, né, quando podiam ter representado, por exemplo, né, um indivíduo adulto, um indivíduo adolescente, né, o mais jovem, e não foi o caso. A gente tem aqueles outros exemplos, né, que na ausência da atribuição osteológica de sexo, vem uma atribuição de gênero baseada na arqueologia, que também, né, não dá muito certo. A gente tem aí, vou trazer 2 exemplos do século XIX, né, o Senhor de Cavignon, que foi encontrado lá em 1870, na década de 1870, na Itália, né? Hoje a gente sabe que é um fóssil de 25 mil anos de idade, mas ele foi na época identificado como masculino, porque ele era alto, tinha mais de 1,70 m, robusto, né? Se imagina que pesasse uns 70 quilos enquanto vivo, mas e definitivamente importante, né? Porque teria sido enterrado com muita pompa e circunstância, um capacete, né, na cabeça dele, um capacete de conchinhas, que as conchas acabaram fossilizando junto com o crânio, então é um crânio incrível, e muitos artefatos, né? Mais recentemente, a identificação do DNA fóssil permitiu a identificação do cromossomo XX, né? Um outro exemplo é a dama de vermelho, né? Fóssil europeu também, encontrado na Inglaterra na década de 1820, que é chamada dama de vermelho porque coberto de, né, um sepultamento coberto de pigmento vermelho que impregnou nos ossos, né? Essa imagem não é muito boa, é foto de peças dos ossos do sepultamento em museu, né? Então está na vitrine, não é muito boa, mas a gente consegue ver como os ossos são vermelhos, né? Por isso dama de vermelho. 30 mil anos esse sepultamento foi identificado como feminino devido à presença de adornos, né? Inclusive um longo colar de conchas de várias voltas, né? Análises recentes, de novo, DNA fóssil, identificaram aí o cromossomo XY. Vamos começar, então, agora a virar essa chave e começar a reunir informações, né, nesse sentido do desfazimento dessa naturalização do gênero e da cis-heteronormatividade. Essa foto aí é de Çatalhöyük, né, que é um sítio super famoso, uma das mais antigas cidades conhecidas, né, 10 mil anos de idade, o sítio é estudado há décadas pelo Ian Hodder, um sítio muito famoso. Çatalhöyük é muito conhecido desde meados do século passado por conta daquelas narrativas, né, de um matriarcado original, do mito da deusa mãe, né, e tudo mais, porque lá são encontradas muitas estatuetas de argila, entre outras coisas incríveis, né, como as casas, os cemitérios e tudo mais. Mas antes dessas pesquisas desses últimos 30 anos, Çatalhöyük era conhecido, talvez principalmente por conta dessas estatuetas, né? Poucas das centenas e centenas de imagens de argila encontradas no sítio são como essas da foto, né? Que apresentam quadris largos, né? Seios grandes. Isso bastou para que, ao menos desde meados do século passado, essas estatuetas fossem interpretadas como representação de mulheres férteis ou grávidas, né? Como evidências de um culto à deusa mãe, que louvaria a fertilidade e a reprodução.
As arqueólogas Carolyn Nakamura e Lynn Maskell estudaram essas estatuetas de Çatalhöyük e observaram que não há imagens de mulheres com crianças, com bebês, né, amamentando, nem em situação de parto, e não há nem imagens de crianças, né, de bebês ou de crianças pequenas. E aí elas vão dizer que se houvesse uma ênfase na gestação, como prevê esse modelo da deusa mãe, seria de se esperar que estatuetas do parto e de crianças se fizessem presentes. Além disso, elas descobriram que, quantitativamente, a grande maioria das figuras é andrógena, como essa figura da imagem. É uma figura que apresenta apenas torso, né, face, tem uma cintura ali destacada, a gente chamaria de antropomorfa, né, mas sem detalhamento. E entre essas esculturas que não têm marcadores sexuais, são comuns imagens, esculturas, estatuetas, como essa daí da foto. É uma mesma imagem em vários ângulos, né, em várias posições. Elas têm um umbigo, uma barriga e nádegas bem destacadas, mas não têm marcadores sexuais. Mas num grande umbigo, né? Aqui no perfil a gente vê bem a barriga e o bumbum. Elas vão, a Nakamura e a Carolyn e a Lynn, vão chamar a atenção para o detalhe da aparente flacidez nessas partes anatômicas exageradas, que são comuns nessas estatuetas, tanto nas nádegas quanto na barriga, né? E elas vão dizer, olha, isso chama muito mais, isso remete muito mais a um corpo idoso do que ao corpo de uma mulher grávida. E elas vão argumentar que essas estatuetas, fazendo menção, então, ao corpo mais velho, elas remetem à abundância, à longevidade e à saúde, no lugar de fecundidade e reprodução biológica. Então, a gente deixa de ter uma situação de valorização da fecundidade, né, da reprodução biológica, para uma situação de valorização da ancianidade e da reprodução social, pensando, né, esse papel dos mais velhos na educação dos mais jovens, né, sobretudo das crianças. Um outro exemplo, também mais antigo até, né, do que o de Maskell e Nakamura, que é o trabalho da Lauren Talalay, que é da década de 1990, que analisou milhares, centenas de fragmentos de estatuetas do Neolítico, também por volta ali de 8.000 anos, só que do sul da Grécia. E ela vai na mesma linha, né? Existem, sim, algumas imagens, né, onde se reconhece representações femininas ou representações masculinas, como essa, mas a enorme maioria das imagens ou mistura atributos sexuais, masculinos e femininos, ou mostra características anatômicas ambíguas, que é o caso dessas duas aqui. Ó. A gente tem, né, uma cabeça estabelecida aqui, o nariz, os olhos, a boca e, né, nenhuma outra parte anatômica além da face representada. E aqui a gente tem o corpo, os pés, né, os braços e a cabeça. E aí ela vai dizer, né, que essas estatuetas não estão relacionadas a contextos cerimoniais ou rituais, não tem a ver com nenhum culto da fertilidade. Elas, né, algumas ela entende que são brinquedos, né, outras estão associadas a várias outras funções, e ela vai dizer, né, algo muito similar ao que está posto para Çatalhöyük, né? Elas, em termos de gênero, essas estatuetas sugerem muito mais uma compleição fluida, complexa e não binária, sobre papéis e identidades de gênero, né? Vindo para as Américas, e aqui é um lugar que a gente tem materiais arqueológicos aqui, né, os mais diferentes contextos ameríndios, permitem que a gente trate essas questões a partir justamente dessa exploração, dessa ambiguidade, né, das formas. Não é algo só daqui, né, isso não é algo específico das Américas, de fato, por todo o mundo.
nós vamos encontrar objetos arqueológicos com forma humana que não vão se encaixar adequadamente nesse par oposto homem e mulher, né? Ou masculino e feminino. Alguns vão mostrar corpos simultaneamente masculinos e femininos, outros não apresentam características nem masculinas nem femininas. É o que a gente chama de androginia, né? E ela é muito frequente na iconografia aqui de Abiyala nesses últimos 2 milênios, né? Muitas dessas peças evocam a possibilidade de fluidez, de mutabilidade de corpos masculinos para femininos e vice-versa. Opa, volta. Várias dessas peças arqueológicas mostram, nós, né, estamos muito acostumadas a ver isso, essas peças tendem a ser muito famosas, são as peças que mostram uma combinação de figuras humanas e de animais, indicando relações complexas e permeáveis entre várias das dicotomias modernas. É a fluidez e a simetria, em vez da fixação e a hierarquia que dominam. Fluidez entre natureza e cultura, fluidez entre nós e outros, fluidez entre masculino e feminino. Se falamos antes de androginia, para se referir à combinação de traços masculinos e femininos, nós talvez possamos tratar por humanimalidade, essa frequente presença de traços humanos e animais no mesmo corpo, que aparece em tantas peças arqueológicas indígenas, indicando tanto a passagem de uma forma à outra, quanto a absoluta simetria entre estes diferentes entes, né? Não por acaso, muitas vezes essa mudança de uma forma à outra inclui o gênero. Na América do Sul, especialmente na bacia do Amazonas e seus afluentes, a cobra grande é um ser que combina 2 em 1. A cobra, que vive na terra e na água, o homem e a mulher. A Els Lagru conta uma versão de uma narrativa de origem Runicuim, que diz que a anaconda surgiu durante uma grande enchente, quando o casal Yubi e Sidica estava deitado numa rede coberta com os grafismos Runicuim. A rede se transformou na pele da anaconda e o casal se transformou na cobra grande, um ser andrógeno. Dualidade complementar, em vez de dicotomia hierárquica. A estatueta da imagem, essa da... aqui eu fiz filmei um pedacinho lá da Sexo dos Anjos, que tem essa animaçãozinha muito fofa dessa estatueta, né? Essa estatueta é tapajônica, ela mostra um corpo em transformação. Uma cabeça humana com cocar e um corpo serpentiforme, talvez materializando a narrativa cosmológica da cobra grande, né? Essa narrativa é pan-amazônica e a gente vê também que é um pênis, né? Essa imagem. Essa imagem não é exclusiva, isolada, né? Única, inédita. Desde cerca de 1.000 anos atrás, 1.500 talvez, nos últimos 2.000, 1.500 anos, no caso específico da Amazônia, desde mais ou menos 1.000 anos atrás, até depois da conquista europeia, povos indígenas amazônicos elaboraram estatuetas cerâmicas que, ao mesmo tempo em que faziam alusão ou explicavam ou explicitavam características sexuais anatômicas, também evocavam a ambiguidade e a fluidez entre masculino e feminina. Eu acho que essas são, talvez estejam entre as mais famosas, né? Estatuetas amazônicas, né? São as chamadas esculturas de base semilunar, né? São tapajônicas e marajoara, essas marajoara. Elas mostram uma forma geral fálica, com os testículos na base da escultura, né, que é o que dá a forma de meia-lua, os testículos na base da escultura indicando as pernas, o pênis no lugar do tronco, né, marcando o tronco, e a glande no lugar da cabeça. Muitas delas apresentam triângulos ou fissuras na região do púbis para marcar a vulva ou seios, né? Esta tem seios.
pelo menos uma delas aparece grávida, né? Um pênis grávido, se a gente for olhar bem e sermos literais. De novo, masculino e feminina no mesmo corpo, complementaridade no lugar de oposição hierárquica. Agora, exemplos do Equador, né? Por mais ao norte. Na costa equatoriana, entre aproximadamente 1.500 a 500 anos atrás, a gente tem um material estudado pela Fernanda Ugalde e Hugo Benavides, relativos às culturas arqueológicas Tolita e Bahia. Essas estatuetas, elas foram produzidas por cerca de 1.000 anos, uma dinâmica que só foi interrompida pela invasão europeia. A Fernanda e o Hugo vão chamar a atenção para como as ambiguidades de gênero que marcam, né, essas estatuetas, que marcam a confecção, a produção dessas estatuetas, como que elas foram apagadas pela literatura arqueológica tradicional. Tem alguns exemplos aqui. A atribuição do gênero binário é tradicionalmente dada através de representações anatômicas, né, que vão ser a presença de seios, né, a largura do quadril, a presença de pênis, e também por meio de itens do vestuário que é associado ao masculino ou ao feminino a partir de referências históricas do contato, né? Então, assim, as tangas e adornos de cabeça suntuosos, tradicionalmente vão levar à identificação destas estatuetas como masculinas, enquanto que a presença de saias e de adornos de cabeça simples levariam à identificação destas estatuetas como femininas. O que a arqueologia historicamente fez, no caso das culturas Tolita e Bahia, foi ignorar as figuras, as estatuetas que apresentavam as características mistas, como essas aqui, né? A gente tem um quadril largo, um adorno de cabeça simples, que seriam atributos femininos, e a presença de pênis, né? Ou então, nesse outro exemplo aqui, a presença de tanga, que é o vestuário masculino, com os quadris largos, seios e o adereço de cabeça simples, que seriam atributos femininos. Cocar complexo, masculino, né? Acompanhado de saia, feminino, tanga, masculino, seios, femininos. É proposital, né? Essa ambiguidade, né? Essa representação da complementaridade, né? Essa ideia do masculino e feminino numa... enfim, essas representações da androginia, né? Isso é apagado pela arqueologia. Essas estatuetas, essas culturas arqueológicas também mostram representações de relações afetivas. As clássicas, né, que conhecemos, as típicas masculino, feminino, né, homem e mulher, que é o caso desta daqui e desta daqui, mas também representações masculino e feminino, mulher, como essa aqui, maravilhosa, que são as mamães sapatonas, né? 2 mulheres e um bebezinho recém-nascido, minha predileta. Muito bem. Concluindo, tá? Encaminhando aqui para o final. O racismo, a misoginia e a cis-heteronormatividade... Desculpa, perdão. O racismo, a misoginia, a cis-heteronormatividade e o capacitismo receberam, a partir do final do século XVIII, os argumentos biomédicos da raça, do sexo, da monossexualidade hétero e da deficiência. Ideias, práticas e crenças compartilhadas pelos círculos letrados europeus, incluindo as noções sobre o que significava ser homem e ser mulher, subsidiavam essas pesquisas. A heterossexualidade e a família nuclear eram elementos fundamentais.
Desculpa. Não era o meu, gente. Eu achei que tinha sido no meu, que eu desliguei meu microfone. Não, professor. Não foi no meu Trauma também, não. dessas situações. Você pediu desculpa, eu pensei que era no seu, Mariana. Mas eu achei que era no meu também. Todo mundo achou que era. Tá. Deixa eu retomar, então, né? Da junção entre sexo e gênero, ou entre anatomia e comportamento social desejado, surgem, no final do século XIX, as noções de heterossexualidade e homossexualidade, para designar e controlar corpos e afetos. O modo ocidental de lidar com o passado, sempre como reafirmação das hegemonias do presente, dificulta e às vezes até impede reconhecer formas diferentes de lidar com o que hoje é tratado por gênero, sexo, sexualidade e família. Mas os outros modos sempre estiveram aí, né? É muito recente esse entendimento de homem e mulher como polos radicalmente distintos, opostos, fixados e hierárquicos, destinados a formar famílias nucleares cis-heterossexuais e reprodutivas. O slide anterior tinha uma imagem muito fofa, né, da Safo e da Irina, e aqui a gente tem a imagem, né, daquele famoso túmulo, aquela famosa tumba de Saqqara, no Egito, que mostra, né, os dois homens de mãos dadas, tocando os narizes, que é o clássico abraço lá, né, dos casais no Egito antigo. E os painéis, esses mesmos painéis mostram atrás, ao lado, né, e atrás de cada um deles, suas respectivas esposas, sua descendência, né, seus filhos, seus netos e tal. Eu acho que essa imagem é especialmente interessante para essa discussão que a gente está tendo, para trazer família para esse contexto, né? Porque não se trata de projetar, né, as letras do LGBTQIAPN+, nem em outros povos, nem em outros tempos, né? Essas são soluções nossas, são soluções do presente para lidar com essas opressões. Então, assim, do mesmo modo que gênero e sexo são construídos aí pela Europa nesses últimos 300 anos, em reação, né, nós criamos essas outras ideias, esses outros comportamentos, essas outras orientações, né? Seria igualmente injusto do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista social, a gente projetar essa ideia de trans, né, de buscar pessoas, buscar as sapatonas, buscar os gays, né, buscar as travestis em outros tempos. Não é disso que se trata, mas se trata de reconhecer que as pessoas LGBT têm passado, né, e que a arqueologia pode, sim, né, nos ajudar a apagar e refazer essa ideia de que as orientações de gênero e sexualidade divergente são coisas de um presente, né, de um contemporâneo super consumista, né, super progressista e tudo mais. Bom, gente, isso que eu tinha preparado para a gente poder conversar, né? Agradeço a atenção de vocês. Eu que agradeço muito, fiquei muito feliz com a sua palestra, que foi excelente. A gente tem aqui um grupo, parte do grupo é da Unifesp, e a gente tem discutido alguns textos sobre gênero, eles também leram seus textos, então é uma oportunidade especial de tê-la aqui, conversando com os alunos. E aí eu vou passar para a Maria Cecília, que é aluna de mestrado aqui da Unifesp, que está estudando arqueologia do gênero. Oi, eu tô aqui. Olá, professora, tudo bem? Desculpa, minha câmera tá um pouquinho ruim, então ela vai ficar desligada, mas eu vou tentar ligar. Eu vou tentando, falando e ligando ela para ver se funciona. Então, boa tarde, já quase boa noite. A senhora consegue me ouvir? Sim. Obrigada. Eu sou Cecília, eu sou a aluna da professora Mariane, eu faço mestrado na Unifesp, na área de arqueologia feminista e de gênero, com enfoque no Vale do Ribeira, principalmente em cerâmica. E
Eu gostei muito da palestra, foi surpreendente. Eu acho que realmente não é sobre fazer um pensamento anacrônico, mas é sobre um pensamento crítico, né? Um feminismo que seja crítico. E eu acho que isso é muito bonito. Eu li alguns dos seus textos, né, para pensar a minha pesquisa, e foi muito revelador, assim, olhar como tem um consenso implícito de que as discussões feministas e de gênero não são relevantes, né, para o pensamento e para o ensino de ciência e da própria antropologia, da arqueologia, quer dizer. E eu lembro que em um dos seus artigos, a senhora ela vai demonstrando que a arqueologia brasileira, principalmente, ela possui uma participação feminina, né? Simbólica, assim, mas com uma pouca incorporação, né, das teorias feministas e principalmente de gênero, né? Nas produções e também nos currículos, que eu acho que isso que também me chama muita atenção, essa questão da formação, né? E aí isso me fez refletir sobre a formação superior, a forma como os currículos universitários eles são feitos, né? O que a gente espera formar, né? Que pessoas que a gente espera formar, que pensamento crítico é esse, né? E como isso também é uma forma de controle do corpo e do pensamento das mulheres. E é uma dominação simbólica e também intelectual. Sem contar que, para mim, eu acho que é quase como um lobby, né, para afastar as mulheres do pensamento feminista, do pensamento crítico. Assim, tem sim uma perseguição, né, e uma vigia dos movimentos sociais e do pensamento crítico, isso principalmente nas universidades públicas, né, uma vigia desse saber e desse corpo feminino. Então, a minha pergunta, eu fiz uma grande introdução minha, né, mas eu gostei muito da palestra, e aí eu acho que a minha pergunta é como é que a senhora vem avaliando essas assimetrias nas universidades, principalmente públicas, né? Essa participação feminina, mas não feminista. Eu penso até isso em outras áreas, né? Eu tenho amigas que são doutoras, são decoloniais, mas que se afastam do pensamento feminista, da crítica feminista, né? E eu sinto que isso é um distanciamento porque elas não conhecem, porque isso não é debatido em nível superior, né? Sim. Então, isso me preocupa. Isso é uma das minhas primeiras perguntas, assim. Essa é uma delas. A segunda, eu vou fazer bem rapidinha, eu juro. Eu queria saber também, ainda nesses quesitos das universidades, quais seriam esses mecanismos institucionais para modificar essa realidade, né? Seria mudanças curriculares, maior fomento a pesquisas como essas que a senhora mostrou, e é isso, eu fico pensando, o feminismo ainda é marginal? As discussões feministas caribenhas, latinas, são marginais ainda? Sim, sim, e assim, elas precisam continuar a ser, né? Porque se a gente deixar de ser marginal, a gente corre risco muito grande de virar hegemônico. E aí acabou tudo. E foi um pouco o que aconteceu com o gênero, Maria. Sim. Então, assim, as suas duas questões são muito importantes e são interligadas. Porque a primeira era como que eu estava vendo essa questão, né, das participações femininas e tal. Era essa a primeira? Isso. Porque o que me parece, né? Eu acho que isso é uma questão que está colocada desde o século passado, desde quando a gente pode de fato falar de uma teoria feminista a partir da década de 1980, né? A gente tem uma crítica feminista que começa a se colocar antes, mas é a partir da década de 1980 que a gente começa a ter essa organização, né, de uma teoria feminista no campo da ciência, né? Pensando grandes, né, em termos de postulados, modelos e tudo mais. E ali naquele contexto já está posto o problema do gênero. Porque se num primeiro momento falar de gênero era um jeito, e a gente está falando do norte epistêmico, né? A gente está falando dos grandes centros de poder. Se o gênero acabava que era uma bandeira e escudo ao mesmo tempo, porque permitia uma certa dissociação do feminismo, que é um movimento social, e que podia, né, ser meio
estigmatizar algumas pessoas e tal, o gênero acaba virando uma forma de esvaziamento de pautas feministas, né? Porque, por exemplo, eu definitivamente não quero ofender ninguém, mas eu imagino que tenha muito pouca gente da extrema-direita aqui, não se trata de ofender ninguém, mas só chamar a atenção para Michele Bolsonaro, que é uma figura da extrema-direita radical, que não tem absolutamente, que é assim, totalmente antifeminista, mas que abrigou a bandeira do gênero, né? E está tendo essa confusão do Flávio Bolsonaro com ela, porque ela está sendo justamente pressionada a apoiar o Flávio Bolsonaro e trazer as mulheres evangélicas para o Flávio Bolsonaro, e aí ontem ela vai e diz, não vou apoiar esse cara que me humilhou, né? Então, quer dizer, tem gênero aí, né? Mas não tem nada de feminismo. Então, assim, e eu insisto nisso há muitos anos, desde que eu comecei a falar publicamente sobre isso, eu falo, gente, gênero é problemático, gênero não é vantagem nenhuma para uma arqueologia crítica, porque gênero leva a isso, a encontrar mulheres e homens no passado, gênero leva a encontrar pessoas trans no passado, a encontrar sapatonas e gays no passado, não é anacrônico, é injusto e não vai levar a gente para o lugar que a gente precisa ir, né? A gente precisa, talvez a gente possa pensar em termos de que nós lidamos com essas questões temporariamente, enquanto a gente não consegue recuperar o nosso passado, que era anterior a todas essas dicotomias, né? E aí, dentro da academia, né? Então, tá cheio de mulher na academia. Historicamente, a arqueologia sempre foi uma profissão, uma disciplina e uma profissão muito mais povoada por mulheres e homens. Então, assim, tá aí o gênero, né? Sem crítica, tá aí o gênero. Isso não impediu de chegar naquele quadro lá apresentado pelo Saia Justa. Há 10 anos atrás, a gente está refazendo, né? A gente está reanalisando isso, vendo a situação nesses últimos 10 anos, porque aquela pesquisa tem 10 anos só. Mas, então, não se trata apenas de... E aí eu vou te dizer, eu não acho que a situação na arqueologia, em termos de formação, tá? O que vai fazer essa situação mudar não são as mulheres na arqueologia. Quem são as mulheres na arqueologia? São as mulheres brancas. Porque é isso, a gente não pode falar de gênero sem falar de raça e de sexualidade. A gente precisa, né, de fato, assumir isso. Gênero, misoginia e racismo. Gênero e raça são movimentos simultâneos, né? Eles são igualmente fundantes da modernidade, eles são igualmente importantes para o capitalismo e para o colonialismo. Então, assim, eu acho que o acesso afirmativo ajuda muito a reverter essa situação. Toda vez que a gente denuncia um ambiente racista, a gente está denunciando um ambiente onde a misoginia corre solta, mesmo que a gente não esteja olhando diretamente para ela. Do mesmo modo que quando a gente denuncia um ambiente muito machista, a gente sabe que o racismo ali está correndo solto, né? Então, isso tudo é para te dizer que eu certamente não tenho uma resposta pronta para te dar, mas eu acho que não tem a ver com simplesmente colocar corpos femininos no poder. Não se trata disso. Eu acho que a coisa está mais no âmbito das ideias, né? Da política mesmo, do que da presença. Não sei se nem sei se eu te respondi, na verdade. Claro, foi ótimo. Pegou minha câmera? Funcionou. Sim. Eu também, eu concordo com você, eu acho que é sobre um pensamento crítico, não é sobre... É um outro lugar, não é apenas o corpo, né? Mas é claro que o corpo é importante, mas é sobre uma construção de um pensamento, né? E do que a gente espera das pessoas, né? De uma formação dessas pessoas. E assim, uma outra pergunta bem tranquila, bem rapidinha, que eu queria saber quais são as pensadoras que hoje você está lendo, que te inspiram, e isso também, tanto na arqueologia como não, assim, que está te movimentando para fazer suas discussões teóricas. Tatiana Nascimento, Abigail Campos Leal, Glória Anzaldúa sempre, Bell Hooks sempre. Mas essas 4 eu estava mexendo com elas esse final de semana, então elas estão aqui na minha cabeça. Tatiana Nascimento está fazendo literatura infantil. Meu Deus do céu, que coisa incrível. Muito obrigada.
Eu que te agradeço. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A Daniela. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer la pregunta en español. Tal vez Mariani puede ayudarme con el portugués. ¿Sí me entiende? Portunhol. O portuñol, Loredana. Bueno. Se puede se presentar primero. Sí. Bueno, yo soy Daniela Balanzátegui, soy superviso el Laboratorio de Arqueología Histórica de América Latina aquí en la Universidad de Massachusetts, Boston. Nosotros trabajamos, sí, con algunos de los aspectos más relacionados también con arqueología feminista, arqueología de género, pero desde miradas afrodescendientes, miradas indígenas y desde el tema también de la persistencia que comparte el programa de colaboración con el programa de Argapel en la Unifesp. No sé si quieres traducirle, Mariana. No, no precisa traducir. Sí, ok. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, también porque nos lleva como ese recorrido de los esencialismos que discutimos mucho en clase, creo yo, con los estudiantes y que me parece importantísimo. Yo siempre regreso al tema del neolítico con Catalhayo, es uno de los temas que enseño desde la introducción a la arqueología, pero hay unos temas de la división de género que sí vienen desde el siglo XVIII, mucho antes, ¿no? Que tú lo acabas de poner aquí, me parece importantísimo. Y en ese mismo sentido, bueno, en ese sentido también lo veo como un aporte que viene desde la academia, pero mi pregunta va más hacia la relación que puede existir entre la arqueología de género y los movimientos sociales indígenas, afrodescendientes y con comunidades tradicionales, y cómo tú lo ves, que es trabajado desde ese lado, ¿no? ¿Cuál sería el aporte desde la arqueología de género hacia los movimientos sociales y cómo a través de procesos de colaboración, ¿no? y de trabajos y proyectos de bases comunitarias, cómo puede también llegar a un avanzar también en temas de epistemologías mucho más situadas, ¿no? En casos particulares, pero que también hablan de las realidades de las mujeres alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa relación que tú has visto en el estudio que estás realizando entre la arqueología de género, la arqueología feminista y los movimientos sociales de mujeres, ¿no? Sobre todo que apunten también al tema de la prevención de la violencia de género, que es uno de los temas que yo trabajo en Ecuador, específicamente con la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras. Y bueno, siempre nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo este trabajo que está relacionado con la preservación arqueológica, cómo este trabajo que está relacionado también con el recuperar de la tradición afrodiaspórica, cómo refleja o puede ser una fuente también de sanación y de prevención de la violencia de género? Entonces, bueno, creo que un contexto un poco amplio, pero la pregunta básica es essa relação entre movimentos sociais e arqueologia. E é uma pergunta super importante. Obrigada, Daniela. Assim, eu sou feminista de movimento social organizado. Dana, oi, aqui é a Lourdes. Bem? Está me ouvindo? Sim. Então, só... Perdão, eu removi. Não sei se alguém conhece a Lourdes, mas aqui já teve invasões e eu tive a impressão. Sim, eu conheço a Lourdes, ela é Ai, desculpa. Ela é da Então, se puder pedir para a Lourdes entrar de novo, pede desculpas para ela. Posso ir respondendo enquanto ela... Porque o que me parece... mas aí, como eu estava dizendo, eu sou, para além de ser, né, cientista, professora, acadêmica, intelectual, eu sou ativista social. E quando, nos movimentos sociais dos quais eu faço parte, um deles é especificamente de enfrentamento ao feminicídio
e um outro é especificamente voltado ao aborto legal, descriminalização do aborto, né, que aqui no Brasil é algo extremamente complexo. E aí eu vou te dizer, Daniela, que assim, principalmente esse do feminicídio, é onde a gente tem mais articulação com mulheres negras, mulheres indígenas e com movimentos sociais, com os movimentos negros e com os movimentos indígenas. E nesse caso específico do enfrentamento à violência, a arqueologia não aparece. Não aparece. O que eu acho, o que eu aprendo muito e o que eu faço muito, a ponte que eu construo, é o contrário, né? Eu acho que é a arqueologia que eu faço é que se beneficia dos movimentos sociais negros e indígenas, sobretudo das mulheres mais velhas, do movimento quilombola e do movimento indígena. Então, eu acho que o caminho é meio na linha mesmo da transdisciplinaridade, naquele sentido de rompimento, né, destas hierarquias, porque eu acho que a arqueologia, enquanto disciplina, ela não tem nada a ensinar. Eu não acho que ela tenha a contribuir com o movimento social indígena, quer dizer, tem aquele caso que aí é totalmente do âmbito disciplinar da arqueologia, que é o papel da arqueologia através da identificação de sítios arqueológicos nos pleitos, nas reivindicações de territorialidade, de demarcação, por exemplo, de terra indígena, né? Tirando esses casos, eu acho que a arqueologia precisa se abrir para aprender como trazer, né? Aprender a como pensar arqueologicamente e como contribuir com demandas que sejam demandas do presente, porque esse é o problema. A arqueologia se constitui disciplinariamente com foco no passado, mesmo quando ela assume que esse passado é produzido no presente, né? Então, eu acho que são esses movimentos negros e indígenas que podem ajudar a arqueologia a repensar isso, né? Como ser relevante no presente, para além, né, de contribuir com materialidade na territorialidade quilombola, na demarcação de terra indígena e tudo mais. Eu não consigo ver uma outra forma. Eu tenho um projeto de extensão que é com um movimento social, que é uma ocupação urbana, que foi conduzida pelo movimento negro, movimento hip-hop. Mas aí é totalmente a arqueologia entrando porque é uma ocupação, né? É um patrimônio público invadido, mas aí a arqueologia opera no sentido de dar legitimidade para esta ocupação, porque é um projeto da universidade, é um projeto acadêmico, e também para dar materialidade e visibilidade para a inserção social desse movimento na cidade. E aí a gente usa as ferramentas da arqueologia para fazer isso. Mas, assim, não precisaria, né? Não é fundamental. Então, aí eu te devolvo a pergunta. Como a arqueologia poderia ser fundamental, né, para os movimentos de mulheres indígenas e mulheres negras? Como que você acha que ela poderia ser fundamental? ¿Comprendiste, Dani? Sí, 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 sí comprendí, muchas gracias. Yo pienso que esa también es como una pregunta que siempre lo estamos poniendo en cuestionamiento, ¿no? Yo creo que tiene mucha más claridad cuando la arqueología también está desarrollada desde la arqueología quilombola mismo, la arqueología cimarrona, la arqueología afroamericana y la arqueología indígena, ¿no? Que hace sentido para las propias preguntas y necesidades de las comunidades que están estudiando su propio pasado. Entonces creo que se ve con mucha más claridad. Mi pregunta también venía mucho porque los estudios afro-latinoamericanos, sobre todo los que vienen de la parte hispana, que es lo que yo me especializo, está fundamentado también en el pensamiento y las necesidades de los movimientos afro-latinoamericanos, ¿no? Entonces, pensando un poco cómo nace desde ahí también estas preguntas del pasado, como un paraguas, el paraguas gigante, yo pienso que nace desde ahí el planteamiento teórico, epistemológico, debe nacer ahí para que, como tú lo acabas de señalar, la arqueología se vuelva un instrumento, más allá de el que replantea, en este caso, las diferencias de género, ¿no? Y cómo la sexualidad tiene que ser entendida hacia el pasado, sino más bien como un instrumento, como una entrada más
que puede ser utilizada. Entonces, gracias por la pregunta, gracias por la respuesta también. Pienso que es un tema de muchísima discusión, ¿no? De muchísima discusión que, como lo hemos hablado también con Marianne y con Rosinalda, es un tema también que nos hace pensar mucho sobre el feminismo blanco, sobre el cuestionamiento al feminismo blanco, al cuestionamiento al feminismo europeo, y repensarlo desde los feminismos negros, indígenas, comunitarios y otros que también no estamos considerando en el momento. Entonces, es complejo, amplio, y creo que la arqueología también está como recién encaminándose en esas conversaciones. Gracias. Obrigada. Silvia? Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Muito bacana toda essa exposição, todo esse trabalho de pensar, né, fora da caixinha, Loredana. Eu sou Silvia Moiramomi, eu sou de um povo indígena aqui de São Paulo, né, e a gente sou pesquisadora da AGPEL pela Unifesp, e ativista do movimento indígena aqui na região, e durante a sua exposição, algumas perguntas vieram. Uma você já respondeu, que era sobre quantas mulheres haviam na arqueologia quando elas identificaram as peças, né, por gênero de uma forma tão heteronormativa, né? E aí você já respondeu que tinha realmente então elas estavam completamente colonizadas por essa ideia de gênero que está posto no eurocentrismo, né? Mas, Silvia, essa é uma característica da arqueologia brasileira, não mundial. Okay. Cada país vai ter, né, a sua história institucional aí. No nosso caso, desde sempre, muitas mulheres. Mas não é o caso, por exemplo, da Argentina, dos Estados Unidos. Tá, legal você ter colocado. Então, a questão seguinte é assim, a identificação do DNA nos fósseis, ela ajudou esse movimento de descolonizar esse olhar de gênero para a questão desses fósseis e da arqueologia? E a segunda pergunta é, há algum tempo atrás eu assisti uma palestra da Cristina Querechu, né, que é de um povo indígena aqui, Caigangue, e ela estava exatamente falando que o feminismo indígena é diferente, porque ele traz essa complementariedade e não a oposição de gêneros, né? E que isso é muito forte. E então a minha pergunta é se durante a identificação dessas peças, se a arqueologia passou a ouvir os povos indígenas, né? Recentemente nós tivemos um povo aqui que foi para um museu e explicou para os museólogos o que era aquela peça que foi levada da América Latina para lá. Então, assim, parece que agora que estão somando as vozes e as culturas indígenas em todo esse trabalho de identificação e reconstrução dessa história. Então, essas duas perguntas. Então, essa questão dos cromossomos sexuais, isso não resolve nada, eu acho. Porque, assim, são, acho que 16 ou 23 combinações possíveis, não me recordo. Mas a gente fica fixado em duas, né? XX feminino, XY masculino. É sabido que existem muitas outras possibilidades, né? Tem as trissomias também. Então, assim, é uma conversão. Estabelecer que XX é uma anatomia feminina e XY é uma anatomia masculina, eu acho que isso ainda é algo muito na linha da convenção. Isso não é evidente, não está evidente, não existe consenso ainda. Então, eu não acho que isso resolve, né? Tipo o caso lá da dama de vermelho. O DNA fóssil permitiu a identificação do par XY. E isso resolve o quê? Nós vamos dizer que era um homem? Porque, assim, a gente precisa... eu acho que talvez seja... a resposta talvez caminhe um pouco nessa linha, Silvia. Talvez a gente devesse assumir que não é só o gênero que é social, o sexo também. Porque a anatomia, o sexo anatômico, né, tem a ver com percepção do corpo.
percepção do corpo também é cultural, também é social, né? Então, assim, não resolve o problema a gente pensar, então tá, então o gênero é social, mas o sexo existe. E olha lá, o DNA fóssil mostrando que era XY. Isso não existe nenhuma garantia de que aquela comunidade, aquele povo entendia aquele corpo como um corpo trans ou como um corpo feminino que tinha uma vida social masculina ou vice-versa. Eu acho que não faz muito sentido. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, infelizmente, eu acho que a arqueologia está muito longe de ouvir, né, os povos indígenas. Pelo contrário, esses temas, né, que eu trouxe, que tem a ver com sepultamentos, né, que tem a ver com material biológico, com análise de material biológico, quando chega na genética, principalmente, nas comparações com populações vivas, o que a gente vê é biocolonialismo acontecendo todo o tempo, né? Então, assim, os povos indígenas, eu não acho que eles estão sendo ouvidos. Eles continuam sendo espoliados, né, desrespeitados por essas pesquisas que têm uma carga biológica, assim, sei lá, anatômica, importantes, né? Enfim, eu acho que a gente está, assim, naquela fase de pavimentar caminhos, né? Mas avançamos muito pouco ainda. Mas eu vou na linha, eu concordo contigo, tem que ser junto, né? E é um pouco repetir algo que eu tinha dito antes para a Daniela. Eu acho que é isso que tu disse, né? É a arqueologia que tem muito a aprender, né? Com essas outras comunidades. Mas para aprender, a gente precisa ouvir, né? Para ouvir, precisa ter humildade. Sim, com certeza. Obrigada, professora. Alguém mais? Não? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você percebe alguma mudança desde a publicação do Saia Justa, se a arqueologia mudou, se tem algo que, com relação a essa arqueologia feminista ou arqueologia de gênero, ou se continua ainda na mesma situação. Percepção, tá? Né? De ser uma arqueóloga que acompanha e tal. A produção explodiu, né? E quantitativamente falando, a produção aumentou muito. Agora, o que a gente precisa ver, né? Que é o que eu espero que essa pesquisa que a gente está fazendo mostre. Esse aumento quantitativo ele é acompanhado, né, por um desenvolvimento mesmo, enquanto subárea de pesquisa, ou é apenas gente ensaiando um tema que está na moda? O tema está na moda, gente, está na moda, né? Então, e ótimo que esteja na moda, ótimo que esteja visível, ótimo que chame atenção, né? Porque isso pode calar fundo ali em alguns corações e mentes que vão acabar destinando, né, seus próximos anos aí, parte de suas carreiras para isso e tal. Mas assim, eu não tenho dúvida de que o tema hoje tem uma expressão, tem uma dispersão, tem um acolhimento incomparável com o que tinha 10 anos atrás, que, por sua vez, era bem superior ao que tinha 20 anos atrás, né? A grande questão é essa, Mariana, porque eu acho que é igualmente importante, mas uma coisa é você ter o tema que se mantém importante, destacado, mas os nomes nunca são os mesmos, né? São, assim, sei lá, 50 títulos por ano, 50 autorias distintas, e a cada ano isso se repete. Isso é algo um pouco assustador, porque sugere um momento de exaustão, né? Então, não gostaria que esse fosse o resultado nesse momento, que tenha 50 por ano e que 30 sejam de pessoas que nunca mais vão se dedicar a isso, mas, poxa, que tem uma parte substantiva ali que insista, né? Porque a gente precisa que isso seja, né, uma área, né, uma sub-área dentro da arqueologia brasileira. Aí, apesar de estar na moda, eu tenho a impressão também que tem muito preconceito
quando você fala arqueologia do gênero, arqueologia feminista, eu sinto que ainda tem muita resistência. Sim. Eu não sei se você percebe isso também. Certamente, certamente. Tem resistência, eu acho que é um tema que está na moda e tal, mas é um tema que circula dentro do nicho, né? Porque, por mais que você tenha essa explosão, quando você vai olhar para estas pessoas, e é aí que eu coloco a minha esperança, inclusive, você tem muita gente jovem, em formação, na pós-graduação, interessada nesse tema. Então, assim, é nessas pessoas que eu aposto, porque são essas pessoas que podem, né, que têm mais chance, eu acho, de realmente se comprometer. Agora, quando você pega pessoas que já estão muito estabelecidas na profissão, né, que fazem umas incursões aqui e ali pelos temas, isso é muito saudável, isso é bom, né, certamente, mas eu acho que isso não constrói a área temática, né? E aí é que a gente vê a coisa do nicho, pessoas jovens, né, que estão se interessando, estão alimentando esse interesse, e eu acho que isso é muito saudável também. Eu acho que se o caminho for esse, ótimo, o importante é que aconteça, entendeu? Não importa com quem aconteça, o importante é que aconteça. Mas a percepção que eu tenho hoje é essa. Muita gente jovem que está experimentando com o tema, que tem assim, um compromisso muito grande, que é anterior à academia, né? Então, que vem com esse interesse em feminismo, porque é feminista, porque é filha de feminista, né? E eu acho que isso é um momento que a gente vive, né? Mas qual é a tendência, aí não posso te dizer agora.